Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Alice Oliveira, sou dirigente responsável pela Egrégora do Sagrado On, junto ao meu esposo Robson Ramos. A Egrégora do Sagrado On, né, onde trabalhamos aí a expansão da consciência, autoconhecimento e autorreprogramação de si mesmo do seu programa, através daí das medicinas sagradas da floresta. Trabalhamos muito com ayahuasca, sananga, rapé, enfim, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube e o intuito dos vídeos no canal do YouTube é trazer a nossa visão sobre a ayahuasca, sobre os processos, compartilhar a nossa experiência, nossos conhecimentos. Então, desde já, se você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e espero que vocês tenham uma visão diferenciada da ayahuasca e espero que esse conteúdo, né, possa trazer aí uma consciência sobre a ayahuasca, auxiliando pessoas a viverem essa experiência de uma forma mais assertiva, de uma forma, eu diria que mais onde ela renda muito mais, onde você aproveite muito mais seus processos com a ayahuasca. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o princípio de tudo dentro do meu processo. Minha primeira experiência na ayahuasca, né? Sobre isso que eu vou falar. E a minha primeira experiência é ayahuasca e Deus. E diante disso eu vou compartilhar tudo o que eu entendi durante todo esse tempo. Minha primeira experiência com ayahuasca, assim como garanto que para muitos que tiveram a sua primeira experiência, ela foi desafiadora, assustadora / libertadora. E o meu primeiro tema, né, o meu primeiro campo, o meu primeiro tratamento dentro da ayahuasca foi justamente as minhas crenças. Eu me lembro que quando eu entrei na força da ayahuasca, para quem nunca consagrou, em algum momento você vai entender o que é a força da ayahuasca, que nada mais é que a expansão. Os meus primeiros questionamentos impulsivos, inclusive, era se aquilo era de Deus, se Deus estava ali, se eu estava desagradando Jesus em estar ali. Eu me lembro até hoje que quando eu olhava para o altar, existia um banner com a face de Jesus numa feição fechada, né? Numa feição séria, de um lado do altar. E do outro lado existia uma outra imagem que agora não me recordo qual que era na época. E eu olhava para aquela imagem e eu só conseguia repetir: Jesus, você está bravo comigo por eu estar aqui? Estou te desagradando? Isso aqui é seu, né? Tudo isso aqui é real. E esse questionamento ele perdurou durante uma dose inteira, né, de ayahuasca. E quando foi servida a dose, eu ainda iniciei a segunda dose com esse questionamento que era uma voz incalável na minha mente, uma dúvida, né, que me atormentou durante todo esse processo, atormentou né? E num determinado momento de tanto eu questionar, né, eu não conseguia mais nem olhar para aquele banner de Jesus, porque a minha sensação é que ele estava muito bravo comigo de eu estar ali, e eu tinha algo que eu não queria desagradar, né, a Jesus. E quando naquele momento eu parei de olhar para aquele altar, porque, né, estava sendo muito difícil ficar me questionando sobre aquilo, e voltei a fechar os meus olhos e ficar em mim. Naquele momento me veio a resposta. Como me veio a resposta? O primeiro ponto, me veio a face de Jesus muito grande na minha frente, né? Exatamente como você está me vendo nesse vídeo, eu via a face de Jesus. E quando eu via a face de Jesus, não era igual a do banner, mas ele também estava com um semblante sério. E aí, naquele momento, eu falei: Jesus, é você? Né? Você está aqui? E quando eu fiz esse questionamento, ele disse algo para mim que me marcou muito, e que até hoje eu ainda entendo coisas novas com isso. Ele me disse assim: eu sou tudo isso. E quando ele terminou de falar eu sou tudo isso, a imagem dele começou a se desmanchar em milhares de pixels. E aí ele completou: e sou nada disso ao mesmo tempo. E aquela imagem dele abria e fechava, com aquela frase ecoando na minha mente, como se estivesse fazendo um eco. Sabe quando você fala dentro de um beco, dentro de um túnel, e aquilo fica fazendo eco, várias e várias vozes de uma única vez que foi falada?
e aquilo fazia eco na minha mente. E naquele momento, lógico, passei pelo processo de limpeza e tive o entendimento que eu estava sendo tratada na questão das crenças, né? Crenças minhas, crenças que herdei, crenças ancestrais, enfim. Ao longo da minha jornada com a ayahuasca, eu fui compreendendo que Jesus, Deus ou aquilo que você acredita é tudo e está em tudo, mas não é tudo ao mesmo tempo, porque por trás de tudo existe a nossa interpretação, e a nossa interpretação é de acordo com a nossa validação, com o nosso mapa mental, com o nosso entendimento, com o que estamos prontos para entender. Então, nem tudo o que entendemos é de fato o que Jesus pregou, ou o que Jesus ensinou, ou nem tudo que é exposto é de fato a verdade de Cristo. E com isso, eu aprendi sobre a ayahuasca. Afinal, a ayahuasca de Jesus é de Deus ou não é? E ao longo da minha caminhada, a ayahuasca me ensinou muito sobre as religiões, sobre as crenças, sobre a fé, né? E ela me mostrou que Deus está em tudo. Deus está na ayahuasca, Deus está nas igrejas, Deus está nas religiões, mas Ele não está em tudo ao mesmo tempo, porque existem coisas que são nossas interpretações, e as nossas interpretações não provêm dele, apesar de Ele nos inspirar a entender cada vez mais de forma diferente. E o primeiro ensinamento ao longo da minha caminhada, né, são 6 anos de caminhada para quem não sabe dentro da ayahuasca, ao longo da minha caminhada, a primeira coisa que ele me ensinou foi sobre as religiões. Eu vim da religião católica, batizada em católico daquele jeito que ia para a igreja, né, nos cultos de domingo lá de vez em quando, fez ali a catequese, enfim, fez a primeira eucaristia, mas nada muito focado, né? Não tínhamos o hábito de fazer orações em casa, hábito de ler a Bíblia, nunca li a Bíblia inteira, para vocês terem noção. E aos pouquinhos a ayahuasca foi me ensinando. E a forma de ela me ensinar, ela começou pelo princípio de tudo, que religião vem de religar, né? Religar ao quê? Religar nós a Deus. E conforme eu fui avançando, ela foi me ensinando a ter empatia com todas elas. E ela foi me mostrando que todas elas eram necessárias. Até que chegou no momento onde ela me explicou que as religiões são como escolas. Exatamente como escolas. E assim como nas escolas existem várias séries e vários ensinamentos diferentes, o que você aprende no primeiro ano, automaticamente você não aprende e não aprende no segundo ano, ou seja, você aprende além e assim você vai passando de nível. Assim são as religiões. Cada religião está ensinando algo necessário. E as pessoas escolhem a sua religião de acordo com a necessidade do ensinamento que a sua alma precisa. E isso para todas, tá, gente? E aí isso é muito interessante porque eu falei, ok, as religiões são escolas, né? Falou sim. E qual o problema da religião? A crença, o apego. Por quê? Porque as religiões criam crenças de que a católica é melhor que a evangélica é melhor que a umbanda é melhor que blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Então o problema não está nas religiões, e sim nas crenças que nós criamos. E as crenças, elas são tão maléficas para nós que elas nos impedem, a gente fica apegado, porque a nossa alma, o que ela precisa hoje, talvez daqui a 3 anos ela não vai precisar mais, ela vai precisar de algo novo, um ensinamento novo, um conteúdo novo, uma informação nova. Só que se eu tenho uma crença e eu fico apegado àquilo que eu estava aprendendo, eu não me permito avançar, né? E durante essa minha trajetória de católica, para entender, né, o lado espiritual, o lado que a ayahuasca estava me apresentando, para entender a visão que Jesus estava me passando, eu precisei ir para o espiritismo. Dentro do espiritismo eu fui compreender sobre vidas passadas, sobre reencarnações, sobre karmas, fui compreender toda essa questão sobre mediunidade, pessoas que têm mediunidade, o que acontece, né, com as pessoas. Porém, se eu tenho uma crença, eu entro ali, aquilo ali é uma verdade absoluta, eu não saio dali e tudo o resto é errado, né? Mas como a ayahuasca já havia me preparado
eu fiquei dentro do espiritismo o tempo necessário para coletar as informações que eu precisava, né, para o meu desenvolvimento. E quando eu coletei o que teoricamente eu precisava naquele momento, aquilo não me define, né? Então, dali eu parti para outra. Estudei muito sobre a Umbanda para entender a manifestação das entidades espirituais, a presença das entidades espirituais e como, assim como na católica, assim como no espiritismo, assim como na Umbanda e assim como na evangélica e assim como em outras, existem coisas que eu absorvo e coisas que eu não absorvo. As crenças a gente não absorve. Então eu fui buscar o conhecimento dentro da Umbanda, né, sobre as entidades. E todo o conhecimento que eu ia buscar nas escolas, que são as religiões, quando eu consagrava, a ayahuasca trabalhava em mim de uma forma diferente de lá muitas vezes, porque a visão da minha alma, do meu espírito, né, é diferenciada. Mas todas elas me ajudaram muito. Dentro da Igreja Católica, né, o que eu fui buscar é muito os ensinamentos sobre os discípulos, sobre a história de Jesus, sobre a história das mulheres, que em algumas religiões, né, não se fala tanto, né, como da Ave Maria, como de Nossa Senhora, como, né, enfim, Maria Madalena. Então, dentro da Igreja Católica eu tive mais abertura nessa parte. Depois eu fui, né, buscar outras informações também, alguns exemplos para que vocês possam ir entendendo. Dentro da igreja evangélica, né? A igreja evangélica é uma igreja que prega muito a questão da família, o temor a Deus, né? Você ter teoricamente um temor de fazer algo que te afaste da presença de Deus. Então foram conhecimentos que eu fui buscar dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica, ela prega muito também sobre a oração, né? Mas uma oração diferenciada, uma oração onde você não somente repete palavras, mas você cria uma intimidade com Deus. E a questão do louvor também, que o louvor ele é algo que sempre mexeu muito comigo, inclusive dentro da Igreja Católica, os cantos, mesmo quando eu era criança, era algo que me fazia chorar, que me fazia reagir, né? Eu tinha sintomas físicos da reação, daquela energia que tem por trás das músicas, né, dos louvores. Então, em todas as religiões eu encontrei ensinamentos preciosos. E aí, quando eu fui migrando de uma para outra e buscando e aprendendo, fui estudar muito sobre a questão dos monges também, que trabalham o poder da mente, do silêncio, que trabalham a questão da meditação para autocontrole mental. E aí, conforme eu fui buscando, a ayahuasca foi me mostrando que sim, isso é Jesus. A união de todos esses conhecimentos, de todas essas informações, seria um pilar mais próximo da definição do que é Jesus ou o que é Deus, ou onde ele está. Ele está em tudo, né? Em tudo. E tudo faz parte de um todo. Mas é como se pegasse o todo e dividisse em vários fragmentos. E esses fragmentos são chamados de religiões, né? Tem nomes específicos, católica, umbanda, evangélica, enfim. E Jesus foi me mostrando, né? A ayahuasca foi me mostrando que tudo aquilo era necessário para o desenvolvimento das pessoas. E como eu disse, também foi me mostrando que o grande problema era as pessoas se apegarem àquilo e não entender dessa forma. Porque muitas almas vêm para ficar uma encarnação inteira dentro de uma mesma escola, mas existem almas que vêm para ficar um determinado tempo numa escola, chegou um tempo você vai para outra, chegou um tempo você vai para outra, chegou um tempo você vai para outra. Então, e aí, devido às crenças, devido a esse apego, a essa verdade absoluta, se impedem de fazer essa trajetória de evolução, de evoluir, de conhecer, de aprender, de se abrir para o novo. Então, se eu fosse falar para vocês, dentro da ayahuasca tem Deus? Muito! Eu costumo dizer que eu nunca, em nenhuma das experiências que eu fui buscar nas religiões, eu senti Deus como eu senti dentro da ayahuasca. Em nenhuma das experiências dentro da igreja, percebam que eu não disse que eu não senti Deus nas igrejas, eu disse que eu não senti Deus igual na ayahuasca. É impossível, né? Na minha percepção, porque quando estamos nas escolas, estamos apenas matéria,
humanamente falando, 100% matéria. Quando a gente vai para a Ayahuasca, a gente tem a oportunidade de ficar em essência, em espírito, né? E quando você fica em essência, em espírito, você se conecta com aquilo que não é matéria. E Deus não é matéria, né? Jesus não é matéria. Então, a sua conexão com o que não é matéria, quando você não está 100% matéria, ela é muito maior, você sente mais. E eu costumo dizer que Jesus, cada vez que eu me coloquei para viver a experiência de Ayahuasca, Jesus teve mais acesso para me ensinar, para me guiar, para me direcionar e automaticamente para me curar, porque a partir do momento que eu conheço algumas verdades, as verdades começam a me libertar de amarras, de crenças, e hoje já é provado, né, através da neurociência, através de estudos científicos, que tudo que nós vivemos, todas as doenças, tudo que nós vivemos é o resultado da nossa epigenética, da nossa genética. E a nossa epigenética, a nossa genética, ela é determinada através das nossas crenças, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então é por isso que a Ayahuasca acaba trazendo cura, porque a partir do momento que você começa a enxergar um mundo diferente, olhar para você diferente, entender as coisas diferentes, automaticamente você tem um pensamento diferente, um sentimento diferente, automaticamente as suas células, a sua molécula, a sua genética começa a reagir de uma forma diferente e criar resultados diferentes. Então, viver a experiência, encontrar Deus dentro da Ayahuasca é algo mágico. E por que eu faço esse vídeo? Porque muitas pessoas têm medo de viver a experiência com a Ayahuasca, porque tem medo de não ser de Deus. E se for uma droga, e se for Eu nunca vi alguém usar uma droga e ter tanto conhecimento, tanta informação, tanta libertação, né? Porque se tiver, alguém me conta, né? Eu nunca ouvi dizer, muito pelo contrário, né? Então, o que eu quero dizer para vocês inclusive, né? Eu digo que eu não encontrei Jesus na igreja, mas encontrei na Ayahuasca, no sentido de conexão direta, de direcionamento, de ensinamento, mas existe um outro ensinamento muito grande também que eu quero deixar nesse vídeo, aproveitar que o assunto é esse. Vou trazer muitos assuntos, muitas abordagens, mas quando a Ayahuasca começou a me ensinar sobre a Bíblia, foi um dos maiores ensinamentos que eu tive. Por muitos anos, durante toda a minha trajetória, eu tinha isso aqui como um símbolo religioso. E eu nunca me entreguei à religiosidade a ponto de querer ler. Primeiro porque ela me exortava. Existem coisas que estão aqui dentro e que eu não seguia. Então isso me constrangia. E aí era mais fácil fugir da verdade. Mas um ensinamento que a Ayahuasca me trouxe muito grande, e eu comecei a ler a Bíblia, aprendi a importância de ler a Bíblia dentro da Ayahuasca, sem a visão religiosa, é que a Ayahuasca não é de nenhum... A Bíblia não é de nenhuma religião. Ela não pertence a nenhuma religião. A Bíblia não é religiosa. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um manual de instrução para a vivência no planeta Terra. Quando ela me trouxe isso, talvez para você que está vendo esse vídeo e nunca experienciou, né, a experiência com a Ayahuasca, talvez fique algo que tipo, Alice, isso não está fazendo sentido para mim, tá tudo bem. Vai viver a experiência com a Ayahuasca que vai fazer sentido para você em algum momento. Mas entender que isso aqui não pertence à Igreja Católica, isso aqui não pertence à Igreja Evangélica, isso aqui não pertence a nenhuma religião. Isso daqui é um manual de instrução que Deus deixou para a gente saber tudo que a gente passaria no planeta Terra. Aqui diz como o planeta Terra funciona, desde as nossas experiências, que teoricamente nos fazem dar a volta no caminho até o nosso retorno para o caminho original. Tudo está aqui, com instruções específicas. As religiões usam isso aqui para doutrinar, né, os seus discípulos, e muitas vezes também, é lógico, para conter, né, os seus discípulos. E a contenção também é necessária, tá, gente?
ela é muito necessária, porque se as religiões não fizessem essa contenção, consciências, as nossas consciências, se a gente ficasse muito livre, sem ter conhecimento e controle, né, das nossas emoções, isso aqui se tornaria um caos. Então sim, a contenção das religiões são necessárias até que você entenda que aquilo não é mais necessário. Então todas as experiências são necessárias, todas as experiências são importantes. Nós vamos falar muito sobre experiências ao longo da nossa caminhada aqui, mas todas elas são necessárias até que você compreenda que não são necessárias. Então, para que vocês tenham noção do tamanho da magnitude da ayahuasca, não foi numa igreja que eu aprendi, que eu compreendi a importância desse manual de instrução, não foi dentro de uma igreja que eu compreendi, né, a importância de respeitar, não foi dentro de uma igreja que eu compreendi a importância de eu ter acesso às informações que estão aqui e aprender a interpretar, mas também de igual para vocês. Esse livro, esse manual de instrução, ele é uma verdade absoluta, mas a nossa interpretação não. Porque o mesmo texto, uma mesma passagem, pode ser lida por 50 pessoas e terá 50 interpretações diferentes. Coisas incomuns, mas muitas diferenças. Então, assim como Jesus disse, eu sou tudo isso e nada disso ao mesmo tempo, também serve para isso, na verdade serve para tudo, né? Então, para a gente fechar a questão de ayahuasca e Deus, chegou um determinado momento, né, dentro da minha trajetória, Jesus foi me falando, foi me mostrando, né, que existia, através das consagrações com a ayahuasca, ele foi me mostrando que existia uma distância entre eu e ele. Eu estava aqui, Jesus estava aqui. E, como ele disse, embora eu nunca deixei você, né, automaticamente você nunca caminha comigo. E isso foi muito duro para mim ouvir isso, porque em várias consagrações ele estava me orientando, e aí na hora eu questionei, mas como eu não caminho com o Senhor, né? Se estou aqui, se o Senhor se você me direciona, se você me ensina, eu não consigo compreender o como eu não caminho com você. E aí ele me revelou algo muito profundo sobre mim, que entre eu e ele existia uma muralha invisível. Por que invisível? Porque não é uma muralha física, não é algo palpável. E quando eu questionei ele, eu falei, mas o que existe entre eu e você? Né? Uma muralha, ok. Mas o que é essa muralha invisível que eu então não enxergo? E aí ele começou a trabalhar em mim as suas dores, a sua má interpretação da sua vida, a sua má aceitação, né? A sua não aceitação, a sua não compreensão, a sua falta de fé. E na hora que ele falou a sua falta de fé, eu falei, mas, né, que a ayahuasca me disse, a sua falta de fé é uma muralha entre você e Jesus. E eu falei, mas como a minha falta de fé? Se em todo momento, desde que eu comecei a consagrar, a minha preocupação foi em relação à minha fé. E ele falou, não, isso só foi um comportamento automático que foi te colocado. Porque ter fé é entender que você nunca está só. E se você nunca está só, você lembra que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Falei, ok, mas isso eu sei. Não, você não sabe. Porque senão você não guardaria tanta mágoa, tanto rancor, tanto ressentimento. Você olharia para as coisas que te aconteceram na vida como experiências de crescimento. E em muitos momentos a minha mente, são 6 anos, né, gente? Estou resumindo 6 anos de experiência de ayahuasca aqui num vídeo que vai durar meia hora, 40 minutos. Então, em muitos momentos, a minha mente, ela dizia, mas como? Como que eu vou aceitar ou vou compreender que... Carro barulhento. Como que eu vou aceitar... Deixa eu passar. Como que eu vou aceitar ou vou compreender que o abuso que eu vivi aos 12 anos ou aos 4 anos de idade era para contribuir com o meu crescimento? Ou que, como que eu vou acreditar que, como que eu vou aceitar, como que eu vou entender que estava programado para ser assim? E que isso estava no controle de Deus, que Deus estava olhando isso acontecer comigo? E ao longo da minha caminhada dos 6 anos, Jesus me mostrou, a ayahuasca me mostrou que sim, isso veio para contribuir. São experiências que eu escolhi e todas elas me deram ganhos. Sim, também todas elas me deram, teoricamente,
perdas, né, para minha consciência, para o meu lado humano, né, porque a gente considera como perda aquilo que nos dói, todas elas doeram, né, o abandono, a rejeição, o abandono que eu tive, né, do meu pai biológico que nunca me acompanhou, mas tudo foi exatamente como tinha que ser. E a ayahuasca foi me ensinando que o problema não era o que me aconteceu, o problema era o fato de eu não entender o porquê aquilo aconteceu. O problema era eu não entender o que aquilo tinha a me ensinar, qual é a habilidade que aquilo veio me entregar, porque não existe habilidade sem prática. Existem pessoas que pensam que, ai Deus, eu preciso ter mais paciência. E aí existem pessoas que pensam que Deus vai pegar, abrir a sua cabeça, o seu coração e vai jogar lá, paciência, ativado, modo on, funcionando. E não, tudo que você precisa, né, são habilidades. Se você precisa de paciência, é uma habilidade. Ter paciência é uma habilidade. E todas as habilidades que você precisa, você vai adquirir dentro de uma experiência. Qual é a experiência que vai nos trazer paciência? A que nos deixa pé da vida, que nos deixa irritado, que nos deixa estressado, porque aí eu vou ter que encontrar formas de me conter, de controlar, de respirar, e é essa prática, essa estratégia que eu vou encontrar para lidar com essa situação, é que é a habilidade que eu vou ganhar. Então toda a experiência me traz habilidades, todas elas, e inclusive o abuso, inclusive a rejeição, inclusive o abandono, inclusive o aborto, e nós vamos falar mais para frente sobre isso, porque isso vai fazer muito sentido, porque essas habilidades são extremamente necessárias, esses acontecimentos, essas experiências são extremamente necessárias para eu ser quem eu sou. E aí, dentro disso, a ayahuasca me revelou que a não aceitação disso é não aceitar Deus, porque Deus está no controle de tudo, Ele nunca nos abandona, né? A gente se afasta dele conforme a gente não vai aceitando e nem entendendo as nossas experiências, não vai reconhecendo as nossas habilidades que nós estamos desenvolvendo. Existem coisas que você faz ou coisas que você acredita só porque você passou por uma experiência que foi desafiadora para você. E conforme a gente não vai entendendo, a gente vai nos afastando. Deus nunca sai do lugar dele. Jesus nunca sai do lugar dele. Ele nunca nos deixa. É a gente que começa a trilhar um caminho para longe dele, guardando mágoas, rancor, ressentimento, não aceitação. Né? A gente entra num processo de vitimismo que também é uma experiência, o vitimismo também é uma experiência que também desenvolve habilidades. E aí ele foi me mostrando que eu me afastava dele e que o sofrimento não estava na experiência, como eu estava falando no início, quando eu iniciei esse ponto de vista. O sofrimento ele não está na experiência, a dor está, o sofrimento está na não aceitação. É a não aceitação, a não compreensão que cria o sofrimento. Primeiro porque nos afasta de Deus, e longe de Deus tudo é mais difícil, nos afasta da nossa essência. Segundo, que quando você não aceita uma experiência ou não entende aquela habilidade, você não consegue usar ela. E automaticamente, se você não consegue usar a habilidade da experiência que você viveu, você não consegue ser quem você veio ser. Então, existem muitas, mas muitas coisas por trás de tudo o que nos acontece. E nós não somos como somos sem motivo, nós somos como somos devido a tudo que vivemos, e tudo que vivemos é necessário. Então o X da questão não é mudar o que vivemos, mas mudar a forma de olhar para tudo o que vivemos. Quando a gente consegue mudar a nossa visão sobre o que nos acontece, ou o que já nos aconteceu, é igual, por muito tempo eu me questionei, né? E por muito tempo dentro da ayahuasca eu só olhei para as minhas experiências de dor. E quanto mais eu olhava, mais dor eu enxergava, e eu dizia, em algum momento eu vou conseguir enxergar tudo isso. Isso me emociona muito, porque foi um processo muito libertador que eu achei que não venceria. Eu passei no mínimo de 3 a 4 anos consagrando a ayahuasca, olhando para a dor e continuando a enxergar dor. E a ayahuasca sempre me dizia, em todas as experiências, Alice, você está olhando algo que já aconteceu. Você não pode mudar o seu passado, mas o seu passado determina o seu futuro. E eu dizia, mas se ele determina o meu futuro e eu não posso mudar ele, então o meu futuro não pode ser diferente. E a ayahuasca me dizia, pode.
Porque não é sobre o que te aconteceu, é sobre como você entende ou como você enxerga o que te aconteceu. Até que chegou um determinado momento que eu consegui compreender na minha alma que não era sobre mudar o passado, não era sobre o que me aconteceu no passado, né? Era sobre como eu interpretava, era sobre como eu enxergava. E sim, você pode enxergar de uma forma diferente aquilo que já te aconteceu. E aí, conforme eu fui desenvolvendo a habilidade de enxergar tudo o que me aconteceu com outros olhos, com outras perspectivas, adivinha o que aconteceu? A Ayahuasca me ensinou a encontrar as habilidades em cada experiência. E cada experiência que eu entendi, a habilidade que eu desenvolvi, eu consegui usar aquela habilidade. E aquela habilidade me fazia crescer. Até que a Ayahuasca me ensinou que não existem inimigos. Não existem inimigos, todos eles estão ali fazendo exatamente o que precisam fazer para que eu tenha o que eu preciso ter, para que eu viva o que eu preciso viver. E se tem alguma experiência que está se repetindo e está enchendo o saco que eu não queria mais viver, eu preciso correr e entender ela o mais rápido possível. Porque quando eu entender ela, ela vai parar de se repetir, porque ela quer me ensinar. E assim como na escola, quando você não consegue acompanhar a tua turma, você tem que repetir de ano, as suas experiências são iguais. Enquanto você não conseguir entender o ensinamento daquela experiência, o porquê, o pra quê, a habilidade que aquilo veio te desenvolver, você precisa ficar repetindo a mesma matéria de novo, de novo, de novo, de forma diferente, para ver se alguma das formas diferentes passa a você entender e despertar. Então, despertar a consciência é isso, dentro da Ayahuasca. E dito tudo isso, quando eu comecei a entender isso, houve uma cerimônia que não faz muito tempo, que nós trabalhamos sonhos e metas. E eu tive uma experiência que eu tenho certeza no meu coração, que a partir daquele momento, eu nunca mais vou pensar como eu pensava antes, porque é impossível. Eu tive muitas experiências com Cristo dentro da Ayahuasca. Tive muitas experiências com a energia de Deus, a energia soberana, o seu amor incondicional. Você se sentir amado por Deus dentro da Ayahuasca é algo que não tem explicação. A sua vida já muda só de você sentir, só de você compreender, né? Só de você ter contato com isso, né? E eu tive muitos, conforme eu fui me tratando, eu fui diminuindo o espaço entre eu e Cristo. E conforme eu fui diminuindo o espaço entre eu e Cristo e fui me aproximando, eu comecei a ouvir mais o seu direcionamento, a sua voz, os seus ensinamentos, inclusive fora da experiência com a Ayahuasca, porque fora da experiência com a Ayahuasca ele também nos ensina, também nos direciona, mas essa distância entre eu e ele falava aqui e até chegar aqui era um sussurro, eu não conseguia ouvir, porque a distância entre nós era muito grande. Conforme dentro da Ayahuasca eu fui eliminando aquela barreira invisível entre nós e fui me aproximando dele, hoje em dia, atualmente, mesmo fora da Ayahuasca, mesmo sem estar dentro de uma experiência de Ayahuasca, eu consigo ser orientada por Cristo, ouvir a sua voz, né? Através da minha intuição, mas através de direção reta, direta, né? E isso é muito mágico, porque quando a gente deixa Cristo direcionar a nossa vida, as coisas começam a ter um sentido diferente. E eu só consegui chegar nesse nível através da Ayahuasca. Talvez eu conseguiria sem? Eu acho muito difícil, porque quando eu olho em volta, né, outras pessoas, as religiões, enfim, eu não consigo ver dessa forma, eu não consigo ver esse resultado. Eu consigo ver resultados, mas não um resultado semelhante a esse. Mas poderia ser que sim, mas eu levaria muito mais tempo. Porque eu levaria muito mais tempo para compreender o que eu consegui compreender num tempo muito acelerado. Então, depois de ir compreendendo tudo isso e ser direcionada, eu tive uma das experiências, não é a mais surreal, mas é que, né, o manual de instrução do planeta Terra diz que ninguém vai a Deus se não for por Cristo. E por muito tempo a minha meta foi desmanchar essa barreira invisível entre eu e Cristo. A minha meta era ficar lado a lado com Ele,
ter a mão dele aqui no meu ombro todos os dias, todas as horas do meu dia. Essa era a minha meta. E eu andei incessantemente nessa direção. E chegou num determinado momento em que, numa cerimônia de sonhos e metas, eu vivi uma experiência além do comum. Além do comum. Eu vivi uma experiência com Deus que eu ainda não consigo explicar em palavras nítidas. Mas, como eu falei para vocês, isso aqui é um manual de instrução sobre o planeta Terra. E Deus é quem ordena, orquestra tudo. Foi a vontade dele suprema que colocou informações aqui. E dentro dessa experiência, minha primeira experiência, eu enxergava o planeta Terra e enxergava Deus de uma forma para que a minha mente pudesse entender. Eu enxergava Deus de uma forma que a minha mente pudesse entender. Então eu enxergava somente essa parte, como se fossem os braços, por cima, por trás das montanhas. E ele orquestrava tudo. Ele abria caminho, ele fechava caminho, ele colocava um pássaro, ele tirava um pássaro, ele colocava uma árvore, ele tirava uma árvore. Ele pegava ideias, programas, estratégias e colocava na mentezinha de uma pessoa, de outra pessoa, colocava um sonho no coração de outra pessoa, mas os pensamentos, as ideias e os sonhos nunca foram das pessoas, sempre foram dele, porque ele queria fazer algo maior que nós não compreendemos e automaticamente é como se ele nos usasse para realizar os sonhos dele. E aí, quando eu falei, tá, mas nós somos usados, então a gente não vive a nossa vida, nós vivemos a sua vontade, ele falou sim e não. E quando, aquela voz falou sim e não. E quando ele falou sim e não, ele me mostrou, ele aqui, o planeta Terra aqui, como se ele pegasse uma energia, um pedacinho, uma molécula, algo da energia dele, ele trazia para o ladinho aqui e ele combinava algo. Olha, eu preciso fazer isso, isso, isso. Gente, é uma analogia, tá? Eu preciso fazer isso, isso, isso no planeta Terra e eu preciso de alguém. Mas vai ter que passar por essa experiência para desenvolver essas habilidades, para quando chegar na hora certa, ter tudo o que precisa para trazer essa realização. E aí essa energiazinha recebia essa programação. Então ele fazia o quê? Pegava e colocava no planeta Terra. Só que quando essa energiazinha vinha para cá, ela precisava colher as habilidades, passar pelas experiências e ela não podia lembrar desse combinado, porque ela precisava desenvolver as habilidades. E quando ela começava a crescer e a caminhar, Deus me disse, lembra? Eu conheço os teus caminhos melhor do que você. Sim, porque ele me disse qual seria o meu caminho, nós combinamos eu e ele. E aí quando eu tô lá e esqueço, ele me lembra. E como que ele me lembrava? Eu via aquela energia, aquele espírito, aquela pessoa caminhando para um lado, mas ia contra o caminho que nós combinamos. Então ele fechava aquele caminho e abria outro, automaticamente seguia outro. Então isso simbolizava portas que se fecham, portas que se abrem. Automaticamente ele pegava uma pessoa que estava lá no norte, no sul, no leste, enfim, e colocava aqui no caminho desse espírito, porque aquela pessoa tinha uma informação importante para ele, que ia levar ele aquilo que ele veio viver e se propor. Então eu comecei a enxergar as experiências. Se eu já enxergava diferente, eu comecei a enxergar muito mais diferente. Tudo aquilo que antes para mim era dor, de repente se transformou em propósito. Tudo começou a ter um porquê e para quê muito maior do que já tinha antes, porque eu achava que já tinha entendido, que aquilo já tinha feito sentido para mim. E nessa experiência, aquilo se tornou libertador. Todas as experiências de dor, escassez, depressão, ansiedade são experiências. E quando a gente tem esse entendimento que existe algo muito maior por trás das nossas experiências, por trás de nós, nos auxiliando, que abre, fecha caminho, coloca a pessoa, tira a pessoa. Se precisar, ele cria algo ali que não existe se você necessitar. Quando você tem esse entendimento, gente, não tem como eu explicar a sensação de que tudo se abre. Por mais que dentro da experiência, vamos supor que você está passando escassez, você não tem lá dinheiro para pagar a sua conta de luz. Sim, o teu lado humano, o seu programa, ele tem aquele momento de euforia, ele se desespera. E, gente, tem alguns processos que eu
paro, eu olho para Deus e falo, é sério? Eu preciso sentir isso? Eu preciso dessa experiência? Precisa ser assim? Tipo, né? Eu tenho meu momento ali, humanamente, continuando sendo humano, e eu falo, é sério isso? Mas aí quando você volta pro eixo, você fala, cara, o que eu tenho que aprender? Qual é a habilidade que eu consigo tirar daqui de dentro? Como que eu consigo usar isso a meu favor, pro meu desenvolvimento? Se eu já sei que existe algo maior que está me guiando. Só que se existe algo maior, para que ele possa me guiar, eu preciso me permitir ser guiada. Ele vai me guiar de qualquer jeito. Só que se eu não compreender, eu também não vou conseguir, né? Então eu falo que a ayahuasca, ela é a maior prova do amor de Deus por nós, porque Ele justamente deixou a ayahuasca aqui para garantir que na hora certa, no momento certo, a gente teria acesso. E quando a gente tem acesso, a gente tem um acesso diferenciado a Ele. E o manual de instrução do planeta Terra diz que Deus manifestaria o seu poder através da natureza. Por muito tempo, eu achei que a manifestação do poder de Deus era através das coisas que acontecem, trovão, temporada, trovoada, né? Não temporada, trovoada, as placas tectônicas, vulcão. E quando eu tive essa experiência com a ayahuasca, eu falei, não, esse daí na verdade nem é a manifestação só do poder de Deus, mas a somatização das nossas consciências. O poder de Deus, na verdade, quando você consagra a ayahuasca, em muitos momentos eu lá questiono, Deus, em algum momento nós vamos entender a ayahuasca? Né? Em muitos momentos eu mesmo me respondo, acho que não, porque entender a ayahuasca seria entender perfeitamente você. E nós não temos, talvez, fora da experiência no planeta Terra, pode ser que nós temos essa consciência, mas aqui dentro é muito difícil. Eu consagro há 6 anos. Teve momentos em que eu consagrei todos os finais de semana. Não que eu consagrei porque não recomendo, né? Vou reformular, porque a galera é muito, né, extremista. Teve momentos em que eu consagrei num final de semana, no outro eu dirigi cerimônia, porque eu sou dirigente, e nos outros 2 eu trabalhei em outras egrégoras servindo. Né? Então eu tive contato com a ayahuasca todos os finais de semana do mês. E houve semanas, sim, que eu trabalhava numa egrégora na sexta, na outra no sábado. Então eu tive muitos contatos com a ayahuasca e nunca é igual. Durante todo esse tempo, nunca é igual. Nunca aprendi a mesma coisa, da mesma forma. Aprendi muitas vezes sobre a mesma coisa, de formas diferentes, com visões diferentes. E é incrível como ela sempre surpreende. O processo nunca é igual, a vivência nunca é igual, o ensinamento nunca é igual, mas todos os ensinamentos te levam para algo maior. Todos eles se intercalam. Eu costumo dizer que cada participação com a ayahuasca é uma pecinha de um quebra-cabeça. E você precisa ir guardando as pecinhas e montando os quebra-cabeça. E quando você achar que você montou um quebra-cabeça, é só o miolo dele. Você vai para o meio, para o centro, depois você tem a outra parte dele. Quando você achar que terminou, você tem outra parte. É um quebra-cabeça infinito que nunca termina. E lógico que isso faz parte com o meu propósito, que é justamente fazer isso, né? Relatar, compartilhar, trazer essas experiências, essas informações. Então sim, né? Por este motivo, se é o meu propósito, eu preciso ter uma vivência diferenciada, eu preciso ter contato muito mais com ela do que talvez pessoas que vão usar ela para só se autoconhecer. O meu propósito é me autoconhecer, é me transformar, mas acima de tudo levar essa mensagem, apresentar ela ao mundo de uma forma diferente, com seriedade, com uma visão diferenciada. E quando eu tive toda essa experiência com Deus, lembram ele lá em cima, os bracinhos, eu sabia exatamente que era sobre isso. Teve muitos momentos, teve um momento que quando eu vi ele colocar alguém para fazer algo grande na Terra, porque ele queria trazer uma transformação grande, algo novo, assim como antigamente não tínhamos TV, hoje temos TV. Isso é uma transformação grande. Em algum momento da história nós não tínhamos luz, ele trouxe alguém e inspirou esse alguém o tempo todo até a luz ser criada. E isso em tudo que nós temos hoje que um dia nós não tivemos. Quando eu vi ele fazendo isso, eu me lembro de olhar para cima, né, teoricamente ali, e dizer, eu também quero, me usa. E seriamente ele olhou para mim e falou, mas você vai ter que fazer. E naquele momento eu entendi que eu teria que falar.
que eu teria que ter coragem, porque muitas vezes eu tinha medo de me expressar, de expressar a minha opinião. Isso é um assunto para um próximo vídeo, porque tem a ver com a minha infância, né? Com coisas que eu vivi e ainda não tinha compreendido, mas que já eram um preparo para a minha habilidade. E quando eu olhei aquilo, eu falei, eu vou ter que fazer? Sim, você vai ter que fazer, porque se você não fizer, não vai acontecer, porque você é o canal. Esse é o meu sonho, que eu quero realizar através de você, então, já que você quer ser um canal, mas você precisa ser um canal. E para ser um canal, você tem que fazer o que eu preciso que você faça. Você tem que falar o que eu preciso que você fale. Você tem que ir onde eu preciso que você vá. Para que você faça o que eu preciso que seja ser feito. E eu me lembro que isso me causou um choque, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí eu tirei um tempo para pensar, eu juro para vocês, que eu tive que tirar um tempo para pensar. E aí num momento de uma outra consagração, depois dessa, né, não sei se devido a essa experiência, eu pude viver na prática a questão do pastos verdejantes, né? Onde fala o manual de instrução, né, do planeta Terra, fala que Deus nos leva para descansar, né, nos pastos verdejantes e nos faz mergulhar ou refrigerar nossa alma em águas tranquilas. E eu tive essa experiência viva, nítida. Era um momento em que eu estava em jejum, eu fiz 58 horas de jejum. Andava muito cansada, num processo de muito tempo olhando para as minhas dores, entendendo, e sim, era necessário, porque eu só consigo auxiliar as pessoas devido à minha experiência, à minha prática, a minha habilidade foi desenvolvida, né, através dessas experiências que eu tive comigo mesmo. Eu fui a minha própria cobaia, e tanto eu quanto meu esposo, né, que eu falo porque é o que estou no vídeo, mas a gente partilha do mesmo propósito, da mesma visão, e da mesma visão / visão diferentes, porque apesar de estarmos alinhados no mesmo propósito, temos propósitos individualizados, então temos consciências individualizadas. Ele veio fazer algo, eu vim fazer algo, e as duas coisas que viemos fazer casam muito bem juntas. Então isso também é algo que a Ayahuasca me ensinou, né? Esse respeito, essa harmonia, que também é tema para um próximo vídeo, né? Sobre relacionamento, quem sabe. E ali, quando Deus me levou para descansar, eu não sentia mais nada, não existia mais canseira, não existia mais fome, não existia mais dificuldade naquele momento, não existia nada, né? É como se naquele momento Deus me mostrou como é caminhar com Ele, porque me assustou quando Ele falou que eu teria que fazer, que eu teria que falar, que eu teria que ir, que eu teria que vir, que eu teria que ser o canal para a realização do sonho dele. Aquilo me assustou, a responsabilidade daquilo me assustou muito. Tanto que eu não dei a resposta, teoricamente, né? Porque também é uma ilusão, né? Lembram que eu falei que a gente já combina antes? Mas é o meu processo de experiência, de habilidade. E naquele momento ele me mostrou que apesar de ser desafiador, que muitas vezes eu vou ter que ir contra as minhas crenças, que eu vou ter que ir contra os meus medos, eu vou ter que superar os meus medos, né? Na minha infância eu tive crítica, eu tive rejeição, eu tive abandono, então inconscientemente quando você é erguido para falar, a tua dor da rejeição ela vai vir, é inevitável. Por mais que você tenha entendido, tenha aprendido, ela está aqui. Por mais que você tenha uma nova visão, em algum momento ela vai se manifestar. E isso dá medo, porque inconscientemente você não quer mais sentir o que você já sentiu, que não é legal, mesmo você entendendo que traz habilidades. E naquele momento era como se Deus quisesse me mostrar que por mais que seja desafiador, por mais que seja difícil, por mais que em alguns momentos eu vá ter que bater de frente com a minha própria sombra, com o meu próprio medo, porque eu me comprometi a algo, né? Ele vai estar ali, eu não vou estar sozinha, né? Ele vai estar ali, e com ele tudo é diferente. É diferente você caminhar com ele ou você caminhar sozinho, né? Ele me mostrou que é diferente. Quando eu estiver cansada, ele me faz descansar e eu não dormir. Então o descanso não é sobre dormir, é um descanso da alma. É um descanso de você se sentir plena em paz. É um descanso que vai muito além do que compreendemos. E eu acredito que naquele momento, quando eu tive aquela experiência, inconscientemente ali eu consegui despertar para o que eu vim viver. Eu consegui aceitar o meu propósito, a minha história, o meu chamado.
Porque percebam que, lembra de cada pecinho quebra-cabeça? Só que eu estou falando de 3 cerimônias diferentes. E quando eu consagrei numa outra cerimônia, eu tive um processo onde eu consegui ver todo o meu propósito, tudo o que eu vim fazer. Eu consegui me ver fazendo, o resultado que eu ia ter. Acima de tudo, eu vi, né, quantas pessoas iam ser alcançadas, transformadas, quantas pessoas iam ter aquilo que eu queria ter tido no meu início da minha caminhada. Então eu comecei a somar todos os pós e contras. E teve num determinado momento nessa cerimônia em que eu bati a mão na mesa e eu falei, ok, eu decido jogar. Eu começo a jogar porque a vida ela é um jogo. E quando você sabe quem você veio ser, quando você decide ser você, acima de tudo e qualquer coisa, você decidiu jogar o jogo. E quando você escolhe jogar o jogo da vida, a vida passa a ter sentido, porque até então você não está vivendo, você está existindo. E eu quero dizer para vocês que tudo isso que eu falei são praticamente 50 minutos, é para que você possa entender que sim, a ayahuasca é de Deus. E que muitas vezes nós temos medo de viver essa experiência, essa transformação, essa mudança, mesmo vendo relatos de famílias que são reconstruídas, de famílias que são restauradas, de pessoas que têm problemas com vício e saem daquela experiência, porque é uma ferramenta para te libertar de experiências que não condizem mais com você. Todas elas são necessárias, mas chega um tempo que precisam finalizar. Você já aprendeu o que precisava. Só que você ficou tanto tempo que você se apegou, criou uma crença que você não sabe ser diferente sem aquilo. Então a ayahuasca é essa ferramenta para que Deus possa te despertar daquelas experiências em que você acabou perdendo a sua memória de que eram apenas passageiras. Então ela faz resgate. Você ouve depoimentos, relatos de famílias que são transformadas, doenças que são curadas, consciências que são transformadas, muda a visão de ver, as pessoas passam a ver a vida diferente, falam diferente, mas você tem medo de consagrar a ayahuasca e desagradar a Deus. Mas aí, como a ayahuasca me disse um dia, as pessoas têm medo de mim. Têm medo de desagradar a Deus, mas elas esquecem que elas precisariam ter essa consciência, não de medo, mas de alerta nas experiências com álcool, com droga, com mentira, com fofoca, com traição, com enganação, com pornografia, porque são experiências que eu coloquei aqui no manual, que afastam elas de mim. São experiências que trazem ensinamentos, mas ficar muito tempo dentro dessas experiências afastam elas de mim. Afastam elas do meu amor, do meu agir, da minha cobertura, da minha proteção, do meu descanso. E muitas vezes elas não usam esse medo, ou esse respeito, ou na verdade, essa sabotagem para essas outras experiências que está específico aqui, que não vão trazer elas para perto de mim. Então, muitas vezes a gente precisa analisar a coerência dos nossos medos. A gente precisa, assim como eu, antes de aceitar viver o meu propósito, que é uma ilusão, porque a escolha é uma ilusão nesse caso, mas eu analisei todos os pós e contras. Eu pensei o que ia me custar e existe cobrança quando você se compromete a algo. Porque a partir do momento que eu disse que eu aceitava, houve os momentos de ainda ter medo e ligar a câmera e desligar a câmera e não conseguir fazer. E a cobrança vinha como? Ansiedade. Uma crise de ansiedade que eu nunca tive na minha vida. Eu consagro há 6 anos de ayahuasca. É inaceitável eu ter uma crise de ansiedade com todo o entendimento e conhecimento que eu tenho. Mas é a forma de manifestar no meu corpo o lembrete da minha cobrança, de algo que eu me comprometi a fazer. Então vocês percebem que até a ansiedade ela vem para contribuir, ela tem um porquê e um para quê. Ao longo da minha trajetória com a ayahuasca, eu tive ensinamentos sobre 4 tipos de ansiedade que eu já passei. Mas nenhuma se igualou à da cobrança. Nenhuma se igualou a essa que eu tive por esses tempos. E isso era um alerta de, ei, você disse que faria, vai lá e faz. Vai lá e faz. E me apertou tanto a ansiedade que eu dizia, cara, se eu não fazer eu não consigo respirar. Se eu não fazer eu não vou conseguir mais dormir às noites. Chegava na hora de dormir, a minha mente era uma enxurrada de coisa, de informação. Eu me via gravando os vídeos, falando o que eu estou falando para vocês, porque é um lembrete do que eu preciso fazer. Então eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo, de alguma forma,
sirva para orientar você, para te trazer segurança, para te trazer convicção, para pelo menos amolecer essa sua crença enraizada sobre religiosidade. Que você possa enxergar a ayahuasca com outros olhos, que você possa sentir de fato, porque não é sobre o que você está ouvindo, mas é sobre o que você está sentindo. E eu espero que eu esteja sendo um canal que possa te fazer sentir a pureza, a magnitude, a grandiosidade que é essa ferramenta e o quanto ela pode transformar a sua vida, transformar a sua história e transformar toda a sua volta. Porque a partir do momento que ela começa a transformar você, ela transforma a sua casa, a sua família, os seus filhos, todas as pessoas que rodeiam você são tocados pela sua transformação, pela sua mudança, pela sua energia que nunca mais será a mesma. E eu aproveito para dizer que nem toda a caminhada é fácil, é simples. O manual de instrução já diz que aqui tem aflições sim. Mas eu também quero deixar aqui, antes de encerrar esse vídeo, que toda aflição, se você tiver um objetivo de caminhar lado a lado, com quem te guarda, com quem te guia, ele não dorme. Ele vai fazer tudo o que é necessário para você seguir o caminho que você precisa seguir, para que você encontre ele, para que você se aproxime dele, para que você tenha paz, plenitude, para que você descanse, para que você compreenda as suas dores, seus processos. E é a sua entrega, é a sua dedicação, é a sua busca que vai trazer a aceleração desses processos, que vai trazer a liberdade que a gente tanto sonha e não compreende. Então eu espero que do fundo do meu coração esse vídeo tenha te ajudado, de alguma forma. E se alguma coisa nesse vídeo tocou você, se você achar, né, que esse vídeo de alguma forma te auxiliou, compartilhe com outras pessoas. Espalhe a informação que você acha que é importante. Né? Eu vejo que muitas vezes a gente não pensa duas vezes em compartilhar um vídeo com gracinha, com umas coisas engraçadas, com umas coisas que não agregam muito, mas nos fazem rir, também é necessário, né? Mas muitas vezes vídeos com informações importantes que podem transformar a vida de alguém, a gente tem resistência, a gente olha e guarda para nós. Então eu vou te pedir, né, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas e que você também se inscreva aqui no canal do Sagradon, porque sim, eu vou trazer mais e mais informações e também adianto vocês que ainda, né, todos nós somos humanos, então sim, né, estou em desenvolvimento, assim como você vai estar em desenvolvimento em muitos momentos e que nem sempre vai sair completamente perfeito como eu gostaria que fosse, né, e eu tenho consciência disso, mas a gente se aperfeiçoa no caminho. Então que você aprenda comigo que você não pode esperar estar pronto para agir. Você começa a agir e vai se aprontando no caminho. E para se aprontar e saber o que você precisa, você vai errar algumas vezes, vai se equivocar, vai se atrapalhar, talvez vai gaguejar, talvez você vai tropeçar em algumas barreiras. Mas são esses erros e acertos que vão fazer você crescer e se desenvolver. E tá tudo bem. Você não precisa acertar o tempo todo. Tá certo? Então é isso, gente. Como eu disse, meu nome é Alice Oliveira. Né? Espero que vocês gostem, compartilhem e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo!